A Aliança Improvável, Luffy e Barba Negra contra Emu Parte 1. O segredo revelado. O céu sobre Mel e Geoise estava tingido de vermelho sangue. Não era o pôr do sol, mas sim o reflexo de algo muito mais sinistro. Por trás dos portões sagrados da capital mundial, um poder antigo e terrível havia finalmente mostrado sua verdadeira face. Monkey D. Luffy, agora reconhecido como um dos imperadores do mar, estava diante do trono vazio com sua tripulação. Nico Robin havia finalmente decifrado o último rio Poneglyph, e a verdade que descobriram era mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Imu, o verdadeiro governante do mundo que permaneceu nas sombras por 800 anos, não era apenas um tirano. Era uma entidade que se alimentava da própria vontade dos seres vivos, drenando lentamente a liberdade do mundo. Então é isso, murmurou Luffy, seus olhos fixos na figura encapuzada que flutuava acima do trono. Você é o motivo pelo qual existem escravos. Você é o motivo pelo qual as pessoas não podem ser livres. A voz de Imu ecoou pelo salão, fria e antiga como o próprio tempo. Liberdade é caos, Monkey D. Luffy, eu trouxe ordem a este mundo. Eu sou a paz eterna. Paz? Gritou Luffy, sua voz carregada de fúria. Você chama isso de paz? Pessoas morrendo de fome, enquanto os dragões celestiais desperdiçam comida? Pessoas sendo escravizadas? Países inteiros sendo destruídos? Isso não é paz. Antes que Imu pudesse responder, uma explosão massiva sacudiu Mel e Geoise. Através da fumaça e dos destroços, uma figura emergiu, rindo de uma forma que fez o sangue de todos congelarem. ZHHHH. Então finalmente encontrei você, Imu. Era Marshal Dom Tint, o Barba Negra, um dos homens mais perigosos dos mares. Seu corpo emanava uma escuridão palpável de sua Yami Yami no Mi, enquanto tremores da Gura Gura no Mi rachavam o chão ao seu redor. Barba Negra. Luffy se virou, seus punhos já se contraindo, prontos para lutar. Calma aí, garoto do chapéu de palha, disse Tint, levantando uma das mãos em um gesto surpreendente de paz. Hoje não vim aqui para lutar com você. Vim aqui pelo mesmo motivo que você, acabar com Imu. Todos na sala ficaram em choque. Zoro colocou a mão em suas espadas, Sanji acendeu um cigarro com mãos trêmulas, e Nami olhou para o homem que havia causado tanto sofrimento a Luffy, com absoluta desconfiança. Por que diabos deveríamos acreditar em você? Rosnou Zoro. Você matou nosso amigo Ens. A expressão de Tint se tornou sombria, algo que parecia genuinamente arrependimento cruzando seu rosto. Eu sei o que fiz, e sei que não há perdão para isso. Mas ouçam, Imu não é apenas seu inimigo. Imu é inimigo de todos os portadores da vontade de Dom, incluindo eu. Robin deu um passo à frente, seus olhos analíticos estudando Barba Negra. Continue, disse ela calmamente. Vocês sabem o que significa o D em nossos nomes? Perguntou Tint. Significa sonhadores. Nós somos os descendentes daqueles que sonharam com um mundo livre. E Imu é a antítese dos sonhos. Por 800 anos, Imu tem caçado sistematicamente cada portador do D, manipulando eventos para nos fazer lutar uns contra os outros. Ens, Rojo, todos aqueles que morreram. Foi tudo orquestrado por Imu. Luffy sentiu seu coração apertar ao ouvir o nome de Ens. O que você está dizendo? Tint tirou um pergaminho antigo de seu casaco, jogando-o para Robin. Encontrei isso em Laftali. A verdadeira história. Imu plantou as sementes da discórdia entre os portadores do D há séculos. A pirataria, a marinha, tudo foi manipulado para nos fazer destruir uns aos outros. Eu matei Ens porque fui um peão neste jogo. E isso é algo que nunca vou me perdoar. Pela primeira vez desde que Luffy o conhecera, Barba Negra parecia genuinamente atormentado. Lágrimas desciam por seu rosto enquanto ele continuava. Mas quando cheguei em Laftali e li a verdade, entendi. Eu não era um homem fazendo seu destino. Eu era uma marionete dançando nas cordas de Imu. E a única forma de honrar todos aqueles que matei, incluindo Ens, é destruir o verdadeiro inimigo. Imu observava a cena com interesse frio. Patético. Vocês realmente acreditam que podem me derrotar juntos? Eu controlei este mundo por 800 anos. Eu destruí o reino antigo. Eu apaguei 100 anos da história. Vocês são apenas insetos perante mim. Então é verdade, disse Robin, terminando de ler o pergaminho. Imu possui Akuma no Mi original, a fruta que deu origem a todas as outras. A Kami Kami no Mi, a fruta do Deus Criador.
Ele pode anular qualquer poder de Akuma no Mi, com um pensamento. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Se Imu podia anular poderes de Akuma no Mi, então tanto Luffy quanto Barba Negra estavam em enorme desvantagem. Zeahaha! Tentiu novamente, mas desta vez havia uma nota de desafio real em sua voz. Você acha que não sabíamos disso? Por que você acha que eu vim até aqui, Imu? Para morrer? Não. Vim aqui porque descobri algo que você escondeu por todos esses séculos. Tint levantou seu braço, e para choque de todos, uma terceira Akuma no Mi se manifestou. Não era a escuridão da Yami Yami, nem os tremores da Gura Gura. Era algo diferente, algo que fazia o próprio ar vibrar com poder. A Yumi Yumi no Mi, a fruta dos sonhos, declarou Tint. A única fruta que você não pode anular, Imu, porque ela não é poder físico. É poder da vontade, do sonho, da esperança. E enquanto existirem sonhadores, você nunca poderá nos derrotar verdadeiramente. Imu se levantou do trono, sua presença enchendo o salão com uma pressão esmagadora. Impossível. Essa fruta foi destruída há séculos. Você errou, disse Tint com um sorriso. Ela estava escondida em Laftali, esperando por alguém com D em seu nome para reivindicar. Joy Boy a deixou lá especificamente para este momento. Luffy olhou para a Barba Negra, então para seus companheiros de tripulação, e finalmente de volta para Imu. Ele não confiava em Tint, provavelmente nunca confiaria completamente. Mas neste momento, eles tinham um inimigo comum, e Luffy podia sentir a sinceridade na dor de Tint. Tudo bem, disse Luffy finalmente, mas só desta vez. Depois que derrotarmos Imu, você e eu vamos acertar as contas. Pelo Ens. Justo, respondeu Tint, estendendo sua mão. Luffy a apertou, e naquele momento, uma aliança impossível foi formada. Parte 2, a batalha pelos sonhos. A batalha que se seguiu, foi algo que seria contado por gerações. Imu revelou seu verdadeiro poder, transformando Mel e Geoise em um campo de batalha apocalíptico. Com um gesto, Imu invocou as formas espectrais de todos os dragões celestiais que já existiram, criando um exército de fantasmas que atacavam com a fúria de 800 anos de tirania. Luffy ativou seu Gear 5, sua forma Nika pulsando com energia pura de liberdade. Seu corpo se movia de formas impossíveis, dobrando a realidade ao seu redor, enquanto lutava contra as hordas espectrais. Gomu, Gomu no Don Gatling! Gritou Luffy, seus punhos se multiplicando em centenas enquanto esmurravam os fantasmas. Ao seu lado, Barba Negra usava seus 3 poderes em perfeita harmonia. A escuridão da Yami Yami absorvia os ataques, a Gura Gura criava ondas de choque que despedaçavam inimigos, e a recém-revelada Yumi Yumi transformava os sonhos de liberdade em armas tangíveis. Kurouzu. Tint criou um vórtice de escuridão que sugou dezenas de espectros, enquanto simultaneamente manifestava construções de sonhos, espadas de esperança, escudos de determinação, lanças de ambição. A tripulação do Chapéu de Palha lutava com tudo o que tinha. Zoro havia desbloqueado um novo nível de haki, suas espadas cortando através das dimensões. Sanji queimava com chamas que rivalizavam com o próprio sol. Nami manipulava o clima em escalas continentais. Usopp atirava balas imbuídas de pura coragem. Chapon em sua forma monstruosa protegia os mais fracos. Robin criava 1000 mãos que ecoavam através do espaço-tempo. Frank disparava lasers que rasgavam o tecido da realidade. Book congelava as próprias almas dos espectros. E Jinbe comandava os oceanos para inundar os salões de Mel em Geoise. Mas Imu era absurdamente poderoso. Com apenas um olhar, Imu derrubou metade da tripulação. Vocês não entendem, disse Imu, sua voz ecoando como 1000 sussurros. Eu não sou apenas um ser. Eu sou o conceito de ordem. Enquanto o caos existir, eu existo. E vocês, com seus sonhos de liberdade, são a personificação do caos. Não, gritou Luffy, levantando-se apesar de seus ferimentos. Liberdade não é caos. Liberdade é o direito de cada pessoa de viver como quiser, de sonhar, de amar, de ser feliz. Tint se levantou ao lado de Luffy. E ordem sem liberdade não é paz. É prisão. Você transformou o mundo inteiro em uma jaula, Imu. Mas jaulas foram feitas para serem quebradas. Os dois se entreolharam e, sem palavras, entenderam o que precisavam fazer. Luffy estendeu sua mão gigante de borracha, e Tint a segurou com sua mão de escuridão. Os poderes das duas Akuma no Mi mais poderosas começaram a se fundir,
a liberdade da Nika e os sonhos da Yumi. Isso é impossível, gritou Imu pela primeira vez mostrando algo parecido com medo. Dois usuários de Akuma no Mi não podem combinar seus poderes. Zeahaha. Riu Teach. Você esqueceu, Imu. Nós não somos apenas usuários de Akuma no Mi. Nós somos portadores da vontade de Dom. E o Dom. O D significa que nunca desistimos de nossos sonhos. A energia ao redor dos dois explodiu em uma luz cegante. A borracha de Luffy se tornou Miriam, e os sonhos de Tint se tornaram a substância. Juntos, eles criaram algo nunca visto antes, um ataque que transcendia a própria realidade. Dawn of Dream Liberation, gritaram juntos. Um punho massivo de energia pura, entrelaçado com sonhos e liberdade, atingiu-o com a força de 800 anos de esperança reprimida. O impacto foi tão poderoso que rachou o próprio Headline, fazendo Mel e Geoise desmoronar. Imu tentou resistir, invocando todo o poder da Kami Kami no Mi. A batalha entre ordem e liberdade, entre controle e sonhos, alcançou seu clímax. O mundo inteiro tremeu, ilhas afundaram, montanhas se ergueram, o mar se dividiu. E então, através da fumaça e da destruição, uma voz ecoou. Não era Luffy, nem Tint. Era a voz de todos aqueles que haviam morrido lutando pela liberdade. Ace, Whitebeard, Rojal, Joy Boy e incontáveis outros. Suas vontades, seus sonhos, seus desejos de um mundo melhor, todos convergiram em um único momento. A Kami Kami no Mi, a fruta que Imu havia usado para controlar o mundo por tanto tempo, começou a rachar. Porque havia uma coisa que Imu nunca entendeu: poder verdadeiro não vem de controle. Vem de conexões, de laços, de sonhos compartilhados. Não, gritou Imu, sentindo seu poder desvanecer. Sem mim, o mundo cairá no caos. Haverá guerras, sofrimento. Talvez, disse Luffy, sua voz calma mas firme. Mas pelo menos será nossa escolha, nossa luta, nosso caminho. E não importa o quão difícil seja, é melhor escolher seu próprio sofrimento do que viver na paz forçada de outra pessoa. Com um último grito de desespero, Imu se desintegrou, se tornando nada mais que partículas de luz que se dispersaram no vento. A Kami Kami no Mi explodiu em 1000 fragmentos, cada um se tornando uma nova fruta espalhada pelos mares. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Parte 3. O preço da vitória. Luffy caiu de joelhos, exausto além de qualquer limite. Ao seu lado, Barba Negra também caiu, respirando pesadamente. A tripulação do Chapéu de Palha correu para seu capitão. Luffy, gritou Chapel, já preparando seus suprimentos médicos. Estou bem, disse Luffy com um sorriso cansado. Nós conseguimos. O mundo está livre. Tint se levantou lentamente, olhando para suas mãos. O poder da Yumi no Mi estava desaparecendo, se dissolvendo junto com Imu. Então era isso, murmurou ele. A Yumi só existia para derrotar Imu. Agora que ele se foi, ela não é mais necessária. Luffy olhou para Tint, e pela primeira vez viu o homem não como um inimigo, mas como um ser humano complicado que havia feito escolhas terríveis, mas que, no fim, escolheu o caminho certo. Barba Negra, disse Luffy. Obrigado. Sem você, não teríamos vencido. Tint olhou para Luffy, surpreso. Não me agradeça, garoto. Eu não fiz isso por você. Eu fiz isso por todas as pessoas que destruí com minhas ambições egoístas. Principalmente por Ace. Ace. Luffy sentiu lágrimas nos olhos. Ele teria perdoado você, sabe? Ele era assim. Sempre acreditava que as pessoas podiam mudar. Talvez, disse Tint, uma lágrima solitária descendo por seu rosto. Mas eu nunca vou me perdoar. E não espero que você me perdoe também. Eu não perdoo, disse Luffy honestamente. Mas, eu entendo agora. Todos nós fomos peões de Imu. Você, eu, até a marinha. Todos dançando nas cordas dele. Mas agora as cordas foram cortadas. Tint começou a andar em direção à borda da cidade destruída. Para onde você vai? Perguntou Nami. Embora, respondeu Tint. Tenho muito pelo que responder. Muitas vidas que preciso tentar consertar, se é que isso é possível. E além disso, ele olhou para Lafiel e o garoto do chapéu de palha. Temos um acerto de contas. Mas não hoje. Quando nos encontrarmos novamente, que seja como piratas, não como aliados. Ei, Barba Negra, chamou Luffy. Tint parou e olhou para trás. O que Ace diria? Se ele pudesse ver você agora?
Barba Negra ficou em silêncio por um longo momento, então sorriu tristemente. Ele provavelmente me daria um soco, e depois me ofereceria 100. Era assim que o Ence era. Então vou fazer o mesmo, disse Luffy, levantando-se com dificuldade, e caminhando até Tint. Quando nos encontrarmos de novo, vou te dar o maior soco da minha vida. E depois disso, talvez possamos beber juntos. Não como amigos, mas como rivais que compartilham o mesmo sonho. O sonho de liberdade? Perguntou Tint. Não, corrigiu Luffy. O sonho de um mundo onde todos possam seguir seus próprios sonhos. Tint estendeu sua mão, e Luffy a apertou. Não era perdão, não era amizade, mas era entendimento, e talvez, apenas talvez, fosse o começo de algo novo. Epílogo. Um novo amanhecer. Semanas depois, o mundo estava em tumulto. Com Imu desaparecido e Mary Geoise destruída, o governo mundial entrou em colapso. Mas ao contrário do que Imu previu, não foi caos total. As pessoas, finalmente livres para sonhar, começaram a construir algo novo. A Aliança Revolucionária, liderada por Dragon, trabalhou com os Marines reformados, sob a liderança de Kambei e Smoncon, para estabelecer uma nova ordem mundial, baseada em liberdade e justiça real, não em tirania disfarçada. Os Yonkou restantes, incluindo Shanks, se reuniram para garantir que nenhum único poder dominasse os mares novamente. A era da pirataria não acabou, mas mudou. Agora era sobre aventura e sonhos, não sobre conquista. Luffy e sua tripulação continuaram sua jornada, agora verdadeiros reis dos piratas, em um mundo livre. Mas Luffy recusou qualquer título ou autoridade sobre outros. Como ele disse, ser livre significa que todos são reis de suas próprias vidas. Quanto a Marshal Dom, Tint, Barba Negra, ele desapareceu nos mares. Alguns diziam que ele estava viajando para todos os lugares que havia destruído, tentando fazer reparações. Outros diziam que ele estava procurando uma forma de ressuscitar Ence. Mas uma coisa era certa: o homem que havia sido um dos maiores vilões do mar, estava agora em uma jornada de redenção, e em algum lugar nos céus, talvez Portigas Dom, Ence estivesse olhando para baixo, sorrindo para a aliança impossível que salvou o mundo, e pensando que, no final, até mesmo as pessoas mais perdidas podem encontrar seu caminho de volta para a luz. O sonho continuava. E enquanto houvesse pessoas dispostas a sonhar, o mundo seria livre. Fim. Os sonhos das pessoas nunca morrem. Marshal Dom, Tint, eu vou ser o rei dos piratas. Monkey D. Luffy, duas vontades, um destino, liberdade.